Hoje nós vamos falar sobre identidade. Quem nós somos. Quando nós vamos em algum lugar, nós precisamos nos identificar. E o que a gente usa é a nossa identidade, o nosso RG, o nosso CPF. Nessa identidade, nós somos apenas um número nessa nação. Mas nós não somos um número apenas, nós somos uma pessoa. E como nós podemos ser identificados? Tem pessoas aqui que não me conhecem. E algumas pessoas podem identificar, mas quem que é aquela lá que está falando? Ah, é a Rosana. Mas que Rosana? A Rosana vai falar hoje, mas que Rosana? Ah, a esposa do Heitor. Aquele cara alto, loiro. Ah, aquela mestiça baixinha. Pode ser identificado pelo meu marido ou pelos meus filhos. Ah, a Rosana, a mãe da Ju, do Estevão, ou pela profissão, ou por onde mora, ou pelo que tem. Ah, fulana. E é assim que as pessoas nos identificam, de uma forma em geral. Com Jesus também não foi diferente. Jesus, na palavra, ele foi identificado de várias formas. Jesus, aquele que é o filho do carpinteiro, o carpinteiro. O Jesus, o filho de Maria, que nós conhecemos a sua mãe, suas irmãs, seus irmãos. Ah, aquele que é de Nazaré, Jesus de Nazaré. Quando se referiam a Jesus, também eles arrumavam uma forma de identificá-lo. E isso pode passar o próximo e o próximo. E é assim que comumente o mundo nos vê, nos identifica, nos descreve pelo cor do cabelo, por alguma característica nossa. Mas, na verdade, o próximo, Débora, quem nós somos? Se alguém nos perguntasse, Rosana, quem é você? Como você se descreveria? Se alguém perguntasse para você mesmo, quem é você? Será que a gente poderia nos descrever como nós somos? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Qual que é a nossa identidade? O próximo. Quem nós somos? Tem algumas formas de nós sermos identificados. Às vezes, nós nos identificamos a nós mesmos, nós nos vemos de um jeito. Às vezes, a gente pode falar assim, eu acho que eu sou um cara legal. O outro fala, não, acho que eu sou uma pessoa muito crica. Outra, às vezes a gente tem uma noção de quem nós somos, das nossas qualidades, mas também daquilo que nós temos dificuldades. Tem pessoas que nem fazem esses balanços, vão levando, né? Mas também nós podemos saber quem nós somos através dos olhos dos outros. Como os outros nos veem. E também aos olhos de Deus, como nós somos vistos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Próximo. Quem nós somos aos nossos olhos? Próximo, Débora. Tem um verso que diz assim, assim como você pensa na sua alma, assim você é. E qual que é a visão que temos visto de nós mesmos? E nós temos que tomar muito cuidado, porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, como diz a palavra. E muitas vezes a visão que nós temos de nós mesmos é uma visão distorcida. Pode ter imagens distorcidas como essas aqui. Do lado esquerdo, tem uma visão distorcida para menos. A moça tem um corpo todo esbelto, e ela se olha no espelho e vê uma pessoa disforme, obesa. E hoje nós chamamos essa distorção da imagem como uma doença. Então, muitas moças, principalmente moças, elas têm anorexia, elas não querem se alimentar porque ela tem uma autoimagem distorcida. Elas se veem obesas, então elas não querem comer para não engordar. Então, é uma imagem depreciativa de si mesmo. Mas, por outro... E às vezes a gente também nos vemos assim, que a gente não é capaz de fazer as coisas, aquilo não é para nós, pode ser para outra pessoa, mas não para nós.
A outra pessoa fala melhor, a outra pessoa faz melhor, mas eu não. E às vezes a gente tem essa visão distorcida de nós mesmos, para menos. Mas também pode ser que a gente tenha uma visão distorcida para mais. E tem um gatinho ali, que está olhando para o espelho. E quando ele olha para o espelho, ele está vendo um leão. Ele fala, poxa, eu sou o cara, hein? Olha só, ninguém chega perto de mim que na hora que eu miar, o pessoal vai sair fora, porque eu sou um leão. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, para a gente não ficar se achando, nem para mais e nem para menos. Mas termos a nossa visão ajustada àquilo que nós realmente somos. Porque todos nós temos qualidades e temos coisas que precisam ser melhoradas. Então, a gente precisa se conhecer. Agora, próximo. Eu escolhi 2 versículos para ilustrar essas distorções. E, para menos, tem um texto lá em Números. Esse texto fala sobre os espias. Deus tinha feito uma promessa para o povo de Israel, de que iriam sair da terra do Egito e iriam para uma terra prometida. E quem foi à frente desse povo foi Moisés. E, num determinado momento, Moisés pediu para que 12 espias fossem ver como que era essa terra prometida. Um de cada tribo. E 10 desses espias vieram com um discurso muito para baixo, que é esse verso que está aqui. Éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Porque quando eles chegaram lá na Terra Prometida, eles viram gigantes. E eles falaram, não, é muito para nós, a gente não vai dar conta. Apenas 2, né, que falou, não, somos gigantes sim, mas maior é o que está conosco, que é Deus, né, que foi Josué e Caleb. Infelizmente, esses 10 espias não entraram na Terra Prometida, porque eles se viram muito pequenos, mas, na verdade, eles estavam focados neles próprios, e não no Deus em que eles criam, como os outros 2. Então, e gafanhoto fala de algo muito pequenininho mesmo, né? Ele fala assim, a gente era como um gafanhotinho perto deles, assim, que pisa e acaba, né? E até aos nossos olhos e aos olhos deles também. Mas e para mais? Tem um verso que diz assim em Gálatas, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, tem pessoas que às vezes é até chato ficar perto, né? Porque a pessoa se acha tanto, né? Fala, nossa, eu sou boa, eu faço isso. E hoje eu até acabei citando o exemplo de um colega profissional, que eu não sei se falava de brincadeira ou se falava de verdade, porque a gente caminhou juntos, uma época, trabalhando juntos, e às vezes a pessoa não ia lá na cirurgia, e o paciente mudava de médico, falava assim, essa pessoa perdeu um grande médico, perdeu a oportunidade de ser atendido pelo melhor médico da cidade, né? Essa pessoa falava. E às vezes falava sério mesmo, né? Azar dela, perdeu a oportunidade de ser operado pelo melhor médico. Então, eu não sei até que ponto ele realmente cria nisso, ou ele simplesmente estava brincando, mas tem pessoas que se veem assim, eu sou o melhor, eu tenho melhor, eu que faço melhor. Mas se a gente não reconhece, não é uma falsa modéstia, a gente tem que reconhecer sim que nós temos habilidades, que Deus nos deu, que nós temos capacitação que veio dele, mas também a gente tem que reconhecer que a gente tem falhas, o quanto que a gente precisa nos acertar. Mas, na verdade, então isso eu falei um pouquinho sobre a nossa visão de nós mesmos, que pode às vezes estar distorcida e precisamos do prumo do Senhor. Mas nós também podemos ser identificados através dos olhos dos outros, que é o próximo, né? E quem nós somos aos olhos dos outros? Queridos, isso é um perigo. Porque se nós estivermos preocupados como os outros nos veem, e isso for um modo de vida, nós talvez sejamos as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque nós não vivemos por nós mesmos, nós vamos viver pelo outro. E a gente vai viver em escravidão. Porque a gente está preocupado com o que a pessoa vai dizer. Eu não posso fazer isso, porque o que a pessoa vai pensar?
Não, eu tenho que agir assim, porque o padrão do mundo é assim, senão eu não vou ser aceita. E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de visão, para que nós não fiquemos presos. Vamos passar um videozinho? Acho que hoje, agora vai dar para a gente ver melhor. Eu vou falar enquanto entra o vídeo. É uma cena pequena de um filme chamado Um Príncipe em Nova York. O rei estava procurando uma esposa para o seu filho. E teve uma moça muito bonita que foi preparada para ser a esposa do futuro rei, desde que ela nasceu. E essa cena que vocês vão ver é o momento que eles estão se conhecendo. O príncipe e a sua futura esposa. E nós vamos participar um pouquinho dessa conversa. Fine, beautiful. It's just that if we're going to be married, I thought we should talk to each other, get to know each other. Ever since I was born, I've been trained to serve you. Yes, I know this, but I would like to know about you. What do you like to do? Whatever you like. What kind of music do you like? Whatever kind of music you like. Look, I know what I like. And I know you know what I like because you were trained to know what I like. But I would like to know what you like. For instance, do you have a favorite food? Yes. Good! What is your favorite food? Whatever food you like. This is impossible. Listen, from this moment on, I command you not to obey me. No. Are you saying that no matter what I tell you to do, you will do? Yes, Your Highness. Anything I say, you do? Yes, Your Highness. Bark like a dog. A big dog. Woof, 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 woof. Hop on one leg. Woof, 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 woof. Make a noise like an orangutan. Ah! I see the two of you are getting along. Excuse me, Imani, for a moment. Queridos, assim, pode ser engraçado, mas pode ser trágico e cômico ao mesmo tempo. Mas essa moça, ela não tinha a identidade dela bem estabelecida. Ela fazia tudo para agradar a ele, ela nem sabia quem ela era. E, na verdade, passou até o ridículo, porque ela nem questionava o que ele estava pedindo para que ela fizesse. Isso tudo para ser aceita. E é claro que no nosso dia a dia, guardadas as proporções, a gente não vai fazer papel de ridículo, mas muitas vezes a gente tem que tomar cuidado até que ponto nós não estamos deixando de ser nós mesmos para sermos aceitos, de professarmos aquilo que nós cremos, aquilo que nós sabemos que é certo, que é errado, para sermos aceitos. Deixamos de nos esforçamos. Quantas pessoas têm se endividado, mesmo dentro da igreja, para ter um carro, que é o que está na moda, para ter uma aparência de que está bem sucedido, para ser aceito. E hoje, na verdade, Deus ele quer alinhar a nossa visão, a visão dele, para que a gente não fique preso a isso. Porque ele sabe que isso nos prende. Então, eu até comentei hoje de manhã, mulher é ligada em moda, né? Mas a gente também tem que ter o bom senso. Nada contra as pessoas que querem andar na moda, eu até tento, mas teve uma vez uma moda, nada contra quem usou, mas eu vou falar que eu achava muito esquisito, muito feio. Teve a tal da calça comprida boyfriend, que era como se a gente estivesse usando a calça do nosso namorado.
né, que é de um homem, então era uma calça mais larga, com o cavalo mais baixo. E eu falava, gente, aquele negócio é tão esquisito, porque não valoriza o corpo da mulher. Ficava parecendo uma coisa, uma calça assim, tipo uma fralda. Mas eu falei assim, eu não vou comprar uma calça dessa, porque eu acho que, não é porque está na moda que a gente tem que comprar. A gente precisa ter esse senso. E nos alinhar, e a gente ter vontades próprias. Certo? Assim, temos a nossa identidade. E esse rapaz... Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente. Por mais bonita que ela fosse, por mais que ela quisesse agradá-lo, ele queria ter uma mulher com quem ele pudesse compartilhar, até das diferenças. Porque é nas diferenças que a gente aprende a nos respeitar. A gente precisa nos exercitar a nos respeitar através das nossas diferenças. E esse é um grande desafio. Mas ele queria que a mulher tivesse personalidade, e aquela lá não tinha. Por fim, ele teve que... experimentar vivenciar aqui na América. Ele veio lá da África para cá para procurar uma esposa. Agora, no mundo, o que é que rege? Esse ter e ser, eu acabei me inspirando numa camiseta que um dos meus filhos tem. Né? Que isso é o que rege o mundo. Que ter é mais do que ser. Então, as pessoas se relacionam muito com aquilo que nós temos, a forma como nós nos vestimos, a casa que nós temos, o carro que nós temos, que é uma vida próspera, uma vida bem-sucedida. E a gente tem muita pressão sobre nós, para a gente se enquadrar nisso que o mundo tenta nos impor. Isso é o mundo lá fora. Mas o próximo, quem somos nós aos olhos de Deus? Queridos, tem muitas pessoas que estão lá fora, que eu falo lá fora, não é fora da igreja aqui. A igreja, corpo de Cristo, em Ribeirão, nessa nação, nesse mundo. As pessoas estão lá, elas estão batalhando, estão trabalhando, estão construindo suas casas, estão casando, tendo filhos. E às vezes elas nem estão muito preocupadas com Deus. E quando às vezes a gente pode chegar e perguntar assim, mas como Deus te vê? Às vezes a pessoa pode falar assim, ai meu Deus, pensa muito num Deus punitivo, um Deus que é juízo. Fala assim, você está fazendo certo, você está fazendo errado. Mas não o quanto que Deus nos vê como pais, como pai, como filho. Então as pessoas não estão preocupadas com Deus. Então, elas estão preocupadas, às vezes, como elas se veem, com a imagem que elas têm de si mesmo, ou elas estão preocupadas como os outros a veem, que é a realidade ali fora. Mas, por algum motivo, alguém um dia falou de Deus, e a gente viu o testemunho dessa pessoa, viu que alguma coisa diferente nela e nos atraiu para a vida da igreja. E nós viemos num culto, numa reunião, onde a gente começou a ouvir falar de Deus. Ou a gente mesmo vê que a nossa vida está um caos. O relacionamento conjugal não vai bem, não estou me relacionando bem com meu marido, não estou sendo uma boa mãe. Meu Deus, eu não estou conseguindo criar esses meninos. Ou então, profissionalmente, as coisas não estão caminhando bem, o trabalho para mim é entediante, eu só trabalho porque eu preciso mesmo, não me relaciono bem com os meus colegas de trabalho, aquela chata que trabalha comigo, ou então eu tenho que me submeter àquele patrão chato. Quer dizer, meu Deus, essa vida para mim não está legal, então algo precisa acontecer. Então eu vou para Deus. De alguma forma, queridos, nós hoje estamos aqui. E estamos falando nesse lugar especificamente. Nós somos tão diferentes uns dos outros. Profissões diferentes, histórias diferentes, casados, solteiros, viúvos, separados, com filhos, sem filhos, gostos diferentes. Somos tão diferentes. Mas o que é que nos identifica? Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós viemos buscar algo de Deus. É a única coisa que nos identifica. É a razão de nós estarmos aqui. Então, e por esse motivo,
nós temos que também pensar quem nós somos aos olhos de Deus. Então, próximo. Aqui é um convite que Jesus nos faz. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, a gente vem para a igreja e ouve esse convite. Quem quer aceitar Jesus? É Ele que está batendo na porta do coração de cada um. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz, todos nós ouvimos. Mas esse ouvir é dar ouvidos, é dar atenção, é receber como verdade, verdade para a vida. Ele fala, aquele que ouvir a minha voz. E aí antes do ouvir é se alguém. Tem esse se, é uma coisa que é uma escolha, e tem uma consequência. As coisas só acontecem se nós dermos ouvidos àquilo que ele diz. E abrir a porta, ele não arromba as portas. Quem abre somos nós mesmos. E nós abrimos por escolha. Não é porque o meu marido quer que eu abra, não é porque meu pai quer que eu abra, ou porque meu filho quer que eu abra, ou porque minha esposa fica falando na minha cabeça. É uma escolha pessoal. Porque esse relacionamento que Deus quer ter conosco, nós individualmente precisamos querer ter com Ele. Então ele fala assim, é que não está dando para ver muito bem, mas eu coloquei em negrito, se ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, que é no nosso coração, e com ele cearei, e ele comigo. Cear fala de comunhão. Deus não é uma religião, ele é uma pessoa. E se nós estamos aqui hoje, atrás de uma religião, a gente está no lugar errado, porque Deus, ele quer nos relacionar conosco. Eu creio, nós cremos, nós temos que crer num Deus que é vivo, que a gente fala e ele ouve, porque senão não tem razão. A gente está vindo domingo após domingo aqui, se quem a gente crê não for um ser vivo, que ouve e interage conosco. É um Deus distante, não tem por que a gente orar. Se a gente não crê que ele pode mudar a situação, que ele pode fazer algo. Então, ele é um Deus de relacionamento próximo. E quando nós entregamos nossa vida ao senhorio de Cristo, recebemos uma nova identidade, a de filho de Deus. Então, depois que nós fazemos essa escolha, consciente, individual, eu falo, Senhor, eu realmente não dou conta de viver. Eu sei que eu tenho batido tanto a cabeça por aí, mas eu reconheço que eu preciso de Ti. Então, eu quero abrir meu coração, eu quero entregar minha vida nas Tuas mãos e me render e falar, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu dono, eu quero Te servir. E para isso, a gente precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Aí, próximo, ele fala assim, a todos quanto o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só que, queridos, muitos de nós, às vezes não têm a noção da grandiosidade do que é ter tomado essa decisão, de estar servindo a esse Deus, de que deu-nos o poder de nos tornarmos filhos. E não é de qualquer um, não. É do Deus que rege o universo. É daquele que cuida de detalhes, de cada fio de cabelo nosso, de cada folha, de cada bichinho. Tem o fôlego de vida dele. Então, e muitas vezes nós vivemos de uma forma, em vez de como filhos de Deus, filhos do rei, nós vivemos de uma forma como mendigos, carentes, desnutridos, se arrastando. E Deus quer alinhar a nossa visão hoje. Amém? Então, ele fala lá, o próximo verso.
diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E está em negrito, nasceram da vontade de Deus. Aqui fala, o próximo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu sou filha de Pedro e de Joana, nunca vou deixar de ser meus pais na carne, mas a partir do momento que eu abro meu coração para que Deus se torne Senhor da minha vida, eu recebo uma nova identidade espiritual. Eu sou carimbada. Você, Rosana, recebe uma marca. Você agora é filha do Deus vivo. E cada um de nós que fez já essa escolha tem uma marca. Nós não vemos no mundo, mas no mundo espiritual, o mundo espiritual nos vê. Só que muitas vezes nós mesmos não temos essa consciência da grandeza que é isso. E então ele fala lá, o que é nascido do Espírito é Espírito. E a partir desse momento, eu tenho um dono. Eu não sou mais dona de mim, mas tem alguém que cuida de mim. Amém? E o próximo verso, e para Deus, Ele não está muito preocupado com o que nós temos, ou deixamos de ter. Ele está preocupado com o que nós somos. Porque tem um versículo na Bíblia que fala que Ele veio para libertar os cativos. E muitas vezes, nós temos estado cativos aos nossos medos, às nossas inseguranças, aos nossos apegos, medo de perder mesmo casa, emprego, marido. E, na verdade, Deus, Ele quer que a gente seja livre de todas essas coisas. Por isso, Ele quer que a gente ser livres. Para Deus, o mais importante é nós sermos do que termos. E qual é a motivação do nosso coração? Porque se nós dermos o valor devido para cada coisa, mesmo que a gente tenha grandes somas de dinheiro, se o nosso coração não estiver naquilo, nós seremos livres. Agora, se a nossa motivação, para nós, se a gente não tem uma consciência plena de que para Deus isso não é importante, e nós dermos um valor excessivo a essas coisas, nós vamos viver em função delas, e nós vamos viver presos. E Deus quer alinhar isto essa noite. Queridos, lá, quando eu estava falando do mundo, e nós temos que estar muito atentos a isso, porque nós vivemos no mundo. Jesus, Ele falou, eu não peço, Senhor, que o Senhor os tire do mundo, mas os guarde do mal. Nós estamos vivendo nesse mundo, e nós somos sujeitos a essa pressão. Então, hoje eu compartilhei algumas situações, porque falar assim, eu também sou sujeita a essas pressões. Então, no mês passado, né, eu estava anotando no meu celular o telefone de um irmão, ele é de outra igreja, e quando ele viu o meu celular, e às vezes não é todo mundo que tem essa sinceridade, mas ele pegou e virou e falou assim, minha irmã, você é médica e está com esse celular? E é um iPhone 5. Aí eu virei e falei assim, mas como assim? Você tem que, né? Na verdade, assim, eu esperava que eu tivesse um 5S, um 6, sei lá o quê, o top do top do top, porque afinal de contas, eu sou médica. Aí eu falei assim, mas, meu irmão, por que eu vou ter outro se ele está servindo para mim? Não é porque saiu o último que eu tenho que ter o último. Eu não preciso do último. Ele já está sendo suficiente para as minhas necessidades. E uma outra coisa que eu também tenho que vigiar, que a gente tem que vigiar, né, foi a respeito do carro. Eu vou citar a mesma coisa que eu citei hoje de manhã, porque é uma coisa que, às vezes, as pessoas não vão ter, às vezes, a sinceridade que esse irmão teve, mas, às vezes, pode pensar. Então,
Eu tinha um CrossFox preto, aí ele já estava meio rodadinho, aí chegou a vez da gente trocar o carro. Aí o Heitor falou assim, Rosana, você não quer trocar por outro carro, um carro maior, um carro melhor? Aí eu virei e falei assim, não, o CrossFox, acabei trocando por outro CrossFox, só que prata. Eu falei assim, ele supre exatamente as minhas necessidades. Nós já temos um carro grande, que é para viagem, que é o que ele dirige, e eu acho que isso é suficiente. Porque eu, particularmente, quando eu uso o carro que o Heitor dirige, que é um carro maior, particularmente, eu passo tanta raiva, porque Ribeirão, o mundo, está assim, com dificuldade de espaço. E lá onde a gente trabalha, é muito difícil achar vaga. Então, aquele negócio de ficar procurando vaga, e não acha. Então, assim, o carro pequeno é mais fácil de você achar uma vaga. E nós que temos a nobre missão de ser mãe turista, de leva filho para cá, leva filho para lá, tem que ficar esperando a aula acabar, é muito difícil você ficar com um carro grande. Então, é muito mais fácil ter um carro menor, né? E também Deus tem aberto portas para trabalhar em presídios, em favela. Eu prefiro ir com um carro mais simples. Eu não preciso de um carro que chame a atenção. Só que isso é uma pressão em cima de mim. Porque, por exemplo, a gente pega marmita em determinado lugar. Aí um dia, eu vou confessar isso, que eu nem comentei hoje de manhã. Mas um dia estava lá uma outra médica que pega marmita também, é uma graça de pessoa. E ela estava lá com o carrão dela, e eu lá com o meu carrinho, né? Aí, às vezes passa isso na cabeça. Eu falei, poxa, o que ela vai pensar? Né? Poxa, a Rosana está mal, né? Na profissão dela, olha o carro dela. Mas na hora eu virei e falei assim, Deus, isso é bobagem. Eu não tenho que ser medido pelo meu carro. Eu tenho que saber quem eu sou em ti. E que o carro que eu tenho supre perfeitamente as minhas necessidades. Então, é desnecessário. Só que tem algum mal ter um carro melhor? Não, não tem. Mas nós não, da gente prosperar, não tem mal algum. Só que nós não precisamos estar presos a isso. Tenho umas coisas, agora me veio uma coisa interessante. Quantos já viram colado no fundo do carro assim, é velho, mas está pago? Então, gente, às vezes tem pessoas que têm muitos bens, mas está tudo financiado. E se a pessoa perde o emprego, não sei o que vira. Então, às vezes, eu tenho acompanhado alguns casais que estão passando por umas situações assim, eu não durmo pensando neles. Eu falo, meu Deus, como que a pessoa consegue dormir? Porque assumiram tantos compromissos, mas para quê? Para agradar quem? Então, queridos, na verdade, nós precisamos estar muito seguros de quem nós somos em Deus, para que a gente não ceda a essas pressões que nos aprisionam. Porque Deus, Ele quer nos libertar dessas coisas todas. E assim, né? Lá em casa é assim. Quando alguém vem, sobe aqui no púlpito, depois, quando vai no carro, vem os comentários, né? Eu posso falar, dar a minha opinião como foi tua ministração, mãe? Ou o Heitor fala, eu posso fazer um comentário do que você falou? Aí eu falei, ai, Ju, seja bem suave, né? Porque senão meu coração, sobre hoje de manhã, as críticas, né? Porque é difícil a gente ouvir críticas. Aí ela comentou algumas coisas que eu estou procurando melhorar aqui, porque a gente tem que estar aberto às críticas também, aos ajustes. Então, algumas coisas eu estou querendo ajustar em relação hoje de manhã. Mas uma das coisas que ela comentou, ela falou, mãe, não deixa de comentar sobre isso, que é o tal do Facebook. Eu ainda sou meio lerdinha em relação ao Facebook e quero, de púlpito, pedir perdão para vocês, se vocês curtem alguma foto minha, e às vezes eu passo semanas e meses e nem curto o que vocês curtiram, comentaram, me perdoem, porque eu ainda, por questão de corre-corre, às vezes eu vou ver o Facebook num lugar lá na minha casa, num lugar que não tem muito sinal e acaba deixando para lá, mas enfim. Mas o que ela comentou? Ela falou, sabe, hoje as pessoas postam coisas legais no Facebook,
viagens, algo que Deus deu para elas, um presente, uma casa nova. E é muito bacana isso, porque, na verdade, você está querendo compartilhar algo que foi bom para você e que você quer compartilhar a tua alegria com os outros. Mas ela falou, mãe, tem pessoas, está sendo descrito aí uma certa depressão, porque as pessoas começam a assistir, acompanham a vida de algumas pessoas e veem que as coisas acontecem com os outros e não acontecem com elas mesmas. E está dando uma certa insatisfação no coração das pessoas. Então ela até virou e falou assim, acho que você não passa muito por isso, né, mãe? Porque você nem vê Facebook. Mas a gente também tem que se policiar em relação a isso. Porque se algo está nos fazendo mal, queridos, a gente precisa ter domínio sobre as coisas. E não elas sobre nós. Eu achei até bacana, semana passada, né, porque se a gente não nos policiar, a gente fica lá na hora do almoço respondendo o WhatsApp, e já tem fotos, né, assim, que eu vi na internet, de estar todo mundo sentado numa mesa, e está todo mundo, ninguém interagindo, mas todo mundo está ali, mas não estão ali. Não estão se relacionando, porque estão se relacionando com pessoas que não estão lá. E quando estão com essas outras pessoas, estão se relacionando com outros que não estão lá. Porque cada um fica no seu mundinho, né? E eu achei interessante que semana passada o Estevão, ele fez jejum de WhatsApp. Por conta dele mesmo. E a gente tem que ver o quanto que as coisas nos dominam, se, assim, o quanto que aquilo é importante para nós. A gente só vai saber o quanto que aquilo é importante para nós se aquilo nos for tirado. O quanto que a gente depende daquilo. E eu achei muito legal, sem eu ter falado nada, ele falou, não, mas por uma semana eu estou sem acessar meu WhatsApp. Eu falei, amém. Agora, será que a gente consegue viver sem um WhatsApp? Sem o Facebook? Será que, pessoas como eu, que às vezes nem acessa tanto, isso talvez não faz tanta falta. Mas eu estava pensando, nós batalhamos muito para ter a casa que nós temos. E aí eu virei e falei assim, se Deus pedisse para que eu mudasse de casa, fosse para um lugar menor, eu abriria a mão daquilo tudo que eu lutei. E assim, aonde que está o nosso tesouro? Será que eu dependo daquilo para ser feliz? Então, nós temos que ser livres. Nós podemos ter todas as coisas. Davi foi um homem que teve muitos bens, Abraão, mas Deus conhecia o coração deles, eles não dependiam daquilo para ser feliz. Eles dependiam do Senhor para ser feliz. Amém? Porque onde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração, né? Onde está o nosso coração, e Deus quer que o nosso coração esteja nele. Amém? E a nossa identidade também. Só que isso não é fácil. Não é fácil, por isso que está em esse verso aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse renovar de mente tem que ser contínuo. As coisas estão vindo. Sei lá, há 5 anos atrás não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, eu nem sei quando que surgiu essas coisas, mas a gente tem que estar continuamente renovando a nossa mente para quê? Para que nós podemos ter essas coisas, como eu disse, mas para que a gente não nos tornemos dependentes dela, para nós sermos felizes, para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que nos ajuda a renovar a nossa mente, saber quem nós somos para Deus, está nesse livro. Porque a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para o Senhor e nós adquirimos uma nova identidade em Deus, Ele se torna o nosso Pai. E algo que eu não disse hoje, eu vou muito na presença do Senhor e muitas vezes eu tenho que tomar decisões e eu não tenho meu pai carnal
presente, nem meu sogro. Eles sempre foram meus conselheiros quando eu tinha que tomar alguma decisão financeira, alguma coisa assim. E tem um verso que fala que o nosso Deus, um dos nomes dele é Deus forte, príncipe da paz, conselheiro. Então, Deus, ele quer ser o nosso conselheiro. E como que nós vamos conhecer o nosso Pai, se nós não conhecemos o que ele diz, o que ele nos orienta? Então, todo o bom conselho vem da palavra de Deus. Amém? E é isso que vai renovar as nossas mentes, para que a gente não nos conforme com esse mundo, para que realmente a gente saiba quem nós somos em Deus, para que a gente possa resistir às pressões desse mundo. Amém? Os próximos versículos. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Deus não quer que a gente seja escravo dessas coisas. E diz lá em Coríntios: por alto preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Afinal de contas, qual tem sido a nossa motivação? Quem que a gente está querendo agradar? Né? Ai, eu estou com uma roupa, vim lá de uma chácara, tudo, não vai dar para eu ir no culto, porque não dá tempo de eu tomar banho e tudo. Então, muitas vezes a gente deixa de vir no culto, porque não deu tempo de trocar de roupa, não deu. Mas será que Deus está preocupado? A gente vai perder a bênção. Né? Às vezes a gente perde grandes oportunidades. Eu não vou naquela festa, porque eu não tenho roupa. Eu não tenho condição. Nossa, Deus, não deu tempo de eu fazer minha unha. Nós perdemos oportunidades por tão poucas coisas, por motivos às vezes tão pequenos. Né? E Deus quer que a gente seja livre disso. Nada contra a gente fazer unha, nada disso, mas a gente tem que ser livres. Deus quer que nós sejamos livres. Amém? Agora, vou falar um pouquinho da história de Davi. Davi, essa historinha, muitos já conhecem, mas eu vou repartir porque nós viemos do mundo e nós temos nossas feridas, e Davi não era diferente. E quando Samuel, que era o profeta, foi ungir o novo rei de Israel, ele foi até a casa de Jessé. Jessé era um homem que tinha 8 filhos. E quando Samuel chegou, eles já ficaram com um temor de Deus. Falou: um homem de Deus veio aqui. Aí ele falou que eles vieram para adorar a Deus, e chamou os filhos. E os primeiros filhos de Jessé, os 3 primeiros, os mais velhos, eles eram guerreiros. E guerreiros, naquela época, eles deviam ser todos musculosos, fortes, né, bonitos. E quando eles vieram na presença de Samuel, ele falou: deve ser esse o cara, que vai ser o futuro rei de Israel. E aí é esse o versículo que Deus diz para Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E nós precisamos ter a nossa visão ajustada. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto em estar bem por fora e esquecemos de saber como é que está o nosso coração. Nós estamos tão preocupados em agradar os outros e afrouxamos o cuidado de sermos agradáveis ao nosso Deus. E Ele não está preocupado com a nossa aparência. Ele está preocupado com o nosso coração. E Davi, nessa situação, ele nem foi chamado entre os irmãos. Ele estava lá esquecido atrás das poucas ovelhas que ele cuidava. Só que os 7 filhos passaram na presença de Samuel e Deus não confirmou nenhum. E Samuel tinha muita intimidade com Deus. Ele falou assim: não é possível que Deus me mandou aqui à toa. Se não é esses, deve ter alguém, porque Deus não se engana. Aí ele falou: mas são todos os teus filhos, são esses? Ele falou: não, tem um menino que está lá tomando conta das ovelhas, então chame ele. O próprio pai, os irmãos, não estavam nem valorizando, nem
contava, sabe aquele rapa do tacho que nasceu só porque foi um descuido, porque naquela época não tinha camisinha, não tinha anticoncepcional. Aí nasceu Davi, então é aquele, o menino, né, o pentelinho, né, da família. E aí mas Samuel honrou Davi. Ele falou, nós não vamos nos sentar à mesa antes que ele chegue. E muitas vezes nós somos também menosprezados. Não somos valorizados pelos nossos pais, ou pelos nossos irmãos, ou pelo nosso cônjuge, ou pelos nossos filhos, ou pelos nossos líderes, pelo nosso patrão. Mas por que eu escolhi Davi? Porque ele vivenciou isso. Aí chegou Davi e Deus testificou. É esse. E ele foi ungido, o futuro rei. Mas entre ser ungido e ser rei, também teve um tempo aí. Aí o que aconteceu? Um dia, estava tendo guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E dentre os filisteus, tinha um homem. E quando a gente olha a descrição desse homem na Bíblia, dá um baita de um temor, que era Golias. Ele era muito grande, fala do peso da lança dele, do escudo dele, da armadura dele. Era um monstro aquele homem. E ele, durante 40 dias, ele ficou afrontando o exército de Israel, que era o exército do Deus vivo. Vinha 2 vezes por dia falando assim, a gente nem precisa brigar, a gente nem precisa guerrear, basta um que venha me enfrentar. Se me vencer, nós vamos ser seus servos. Se eu vencer, vocês vão ser os nossos servos. E todo mundo tinha medo dele, porque ele botava medo mesmo. Só que, e os irmãos de Davi, os 3 mais velhos, estavam lá, guerreando. E aquele que é o menorzinho, né, acaba sendo menino de recado mesmo, né, de leve trás. E aí, o pai de Davi chamou ele e falou, filho, vai lá, leva essa comida para os teus irmãos e me traga notícia deles. E Davi, a Bíblia é cheia de detalhes. Ele arrumou alguém para ficar tomando conta das ovelhinhas e foi lá. E foi lá levar a comida para os irmãos. E quando chegou lá, exatamente naquela hora, era a hora que o Golias chegou e foi afrontar. E aí, na hora, ele ficou tão indignado. Davi, ele virou e falou assim, mas quem que é esse cara? Quem que esse cara está pensando que ele é? Quem é esse incircunciso? Que é um cara que não tinha o temor de Deus para estar afrontando o exército do Deus vivo. Ele ficou tão indignado. Aí, e como aquela situação já era muito constrangedora, o rei Saul já tinha oferecido grandes coisas para aquele que tivesse coragem de ir lá. Então, ele tinha oferecido dotes, riquezas. Falou assim, aquele que enfrentar Golias vai casar com a minha filha, poxa, ia ser genro do rei, e vai fazer parte do exército, vai morar lá no palácio. Aí, eles falaram isso para Davi. Ele falou assim, puxa, é mesmo? E aí, quando os irmãos dele viram ele lá, assim, conversando, ele falou, nossa, eu só fiz uma pergunta. E os irmãos caíram em cima dele. O que é isso? Você está querendo trazer confusão aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas tuas? Como se o que Davi fizesse era tão desprezível. Tipo assim, volta para lá, menino, né? Só que a indignação de Davi foi tanta, porque ele tinha zelo pelas coisas de Deus. E isso chegou ao ouvido do rei Saul. Aí levaram Davi para ele. Aí ele falou assim, eu vou enfrentar ele. Falou isso para o rei. Então o rei chegou e falou assim, então tragam lá a armadura. Vamos vesti-lo, porque você vai para a guerra com aquele cara lá, então você tem que estar preparado. Aí colocaram a armadura, Davi devia ser pequeno e tudo, a armadura não era do tamanho dele, aquele trem desajeitado e não conseguia andar. Ele virou e falou assim, não, eu não vou com isso não, porque eu não sou treinado com isso. E muitas vezes, queridos, também, nós queremos nos amoldar às coisas do mundo. O mundo quer nos impor a armadura e a gente não está ajustado a ela. Nós temos que abrir mão dessas coisas que o mundo quer nos impor. Ele virou e falou assim, não, eu não preciso disso não, rei. Aí ele falou assim, sabe? Ele começou a contar as experiências que ele teve com o Senhor.
experiências que eram lá, num lugar que ninguém via, atrás do rebanho deles. Ninguém estava lá para ver, mas ele estava tendo experiência com o Senhor. Ele virou e falou assim, lá em 1 Samuel 17, diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Por quê? Porque um dia ele estava falando para o rei, ele falou, sabe, rei, um dia eu estava lá tomando conta das minhas ovelhinhas, e veio um leão. E sabe o que eu fiz? Eu tenho tanto zelo pelo que eu faço, que eu fui lá e peguei o leão, e matei o leão, e resgatei aquela ovelha. E teve um dia também, rei, que veio um urso, e quis pegar uma das minhas ovelhas. Mas eu fui lá e eu enfrentei o urso, e matei aquele urso, e resgatei aquela ovelha. Então aí ele fala isso. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Ele não confiava na força dele, querido. Ele confiava na mão do Senhor. E aí que está o segredo. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente nos achamos inadequados muitas vezes. Mas nós não vamos na nossa força. Porque se a gente olhar para nós, a gente é cheio de falhas, de dificuldades. Mas a gente tem que reconhecer quem é que mora em nós. Nós somos vasos de barro, sim, mas nós carregamos algo precioso, que é Deus, que é o Espírito Santo em nós. E é o mesmo Deus que estava lá com Davi, é o que está conosco. Então ele foi, com 5 pedrinhas apenas. Ele não foi com a armadura, ele foi com a experiência que ele tinha com o Senhor. E o que faz a diferença, queridos, não é aquilo que muitas vezes a gente faz na frente dos outros, mas é o que faz a diferença, é o que a gente faz no nosso quarto, em oração. É a nossa intimidade com Deus. É as nossas lutas diárias, que com a ajuda dele a gente consegue vencer. É isso que vai nos tornando experientes. Sabemos que com ele nós podemos enfrentar gigantes. E nessa ocasião, quando ele vai afrontar o gigante até zomba dele. Imagina, um homem tão alto, perto de um pirralho. Ele falou assim, o que você está pensando? Você está achando que eu sou um cachorro? Falou para Davi. Você está vindo comigo com pedra, com pau? Aí ele virou e falou assim, hoje mesmo eu vou acabar com você, pirralho. Eu vou te dar para as aves do céu comerem os animais. Mas Davi, ele vira e fala assim, Davi, no verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele sabia em quem ele cria, queridos. E nós temos que saber em quem nós temos crido. Nós temos que saber quem é o nosso Deus. Porque senão a nossa vida vai ser uma mesmice. A gente vai vir domingo sim, outro também, às vezes outro não, e a nossa vida não vai mudar. Porque nós temos vivido às vezes um Deus de teoria e não um Deus de prática. Todos aqueles que estavam lá no exército criam que tinha um Deus de Israel. Mas por que ninguém teve coragem de afrontá-los? Porque às vezes eles estavam vivendo um Deus de teórico, não um Deus de experiência. E na verdade Deus quer nos levar a ter essa intimidade, porque Ele não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que estava com Davi e usou de uma estratégia para derrubar aquele gigante, é o mesmo Deus que nós servimos. E Ele quer nos levar a um nível diferente de relacionamento e de identidade. E às vezes a gente está tão preso às coisas desse mundo, e nós desconhecemos como Ele nos vê, e quão preciosos nós somos aos olhos de Deus. Né? Então, Davi, ele não se importou como o pai dele o via, como os irmãos o via, nem aquele gigante o via.
E a motivação principal de Davi não era o dote que o rei ia dar, não era nem a filha, nem que ele ia se assentar à mesa do rei, mas era o zelo pelo nome do Senhor. E quando nós temos esse zelo, quando a gente por isso que fala, buscar em primeiro lugar o reino, e todas as coisas nos serão acrescentadas. As bênçãos nos alcançarão. A gente não precisa correr atrás de bênção. É algo natural. É algo que naturalmente acontece. Nós somos abençoados, porque isso é promessa de Deus. Nós não precisamos trabalhar para ter. A gente tem que trabalhar para cumprir missão. Eu tenho uma missão no meu trabalho. Cada um de nós foi plantado na família, no trabalho, na escola, com missão. Nós temos missão. Deus conta conosco. Nós somos boca de Deus, aonde nós estivermos plantados. Mas Davi sabia, mesmo que as pessoas não sabiam quem ele era. Era mais um menino atrás de ovelha, cheirando ovelha. Mas ele sabia quem ele era. E nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Amém? O próximo. Aqui é daquele filme, Um Príncipe em Nova York. Aí ele está todo bonitão, né, o Ed Murphy. Mas do lado direito, ele veio para Nova York para procurar uma noiva. Então ele não estava com as vestes reais. Ele estava vestido de uma forma comum, bonezinho, todo cheio de mascar chiclete e tudo. Queridos, e morou num lugar simples, uma pessoa comum. Isso, o fato dele estar com uma roupa comum, de boné, de não ser identificado no meio que ele estava, tirou a realeza dele? Ele deixou de ser príncipe lá na terra dele? Não. Ele sabia quem ele era. Independente da roupa que ele estava usando, ele sabia quem ele era. Então nós temos que saber quem nós somos, independente daquilo que nós temos. Às vezes nós moramos, às vezes a gente não é tão abastado, mas a gente pode ser feliz com aquilo que nós temos. Nós temos que ter gratidão pelo que nós temos. Porque se as pessoas, elas só vão ser felizes se elas tiverem uma casa própria, coitado daqueles que não têm uma casa própria. Então eles vão ter que viver, nada contra ter casa própria, meus queridos, mas na verdade nós temos que ver que a gente tem que ser grato pelo aquilo que nós temos. Porque essa questão do Facebook, às vezes a gente fica vislumbrando tantas outras coisas e a gente olha para o que o outro tem, para o que a gente não tem, e realmente pode trazer essa insatisfação. Mas a gente precisa ter gratidão pelo que nós já temos. Né? E se a gente for fiel nesse pouco, o Senhor vai nos colocar sobre o muito. E quantos lares são tão abastados financeiramente, carros importados, mas uma família tão desestruturada, não tem paz. E tem pessoas que têm uma vida muito mais simples, uma casa mais simples, mas estão lá, estão felizes, estão em paz. E graças a Deus por isso, porque a felicidade não pode depender do que nós temos, mas aquilo que está dentro de nós, do que Deus já tem nos dado. Amém? O próximo vídeo. Aqui também é um outro filmezinho, que eu não coloquei o vídeo para não alongar, mas é Um Príncipe em Minha Vida. É uma história muito parecida. Então, o Ed Murphy, no filme anterior, ele encontrou uma moça que realmente tinha uma identidade com quem ele se apaixonou. E esse Um Príncipe na Minha Vida também é uma história muito parecida. Ele é um rapaz que morava, príncipe da Europa, e veio para os Estados Unidos porque ele não queria encontrar uma noiva que o amasse pelo que ele era um príncipe, mas pelas posses dele, mas sim pela pessoa dele. E essa garota que está deitada no colo dele é até engraçado, porque ele chega a fazer umas brincadeiras meio sem graça com ela e ela impõe respeito para ele. Porque ele falava assim, não, dizem que aqui na América as moças, elas são muito exibidas, e você não vai se exibir para mim, assim, mostrar os seus, os seus decotes? E ela trabalhava como garçonete na faculdade, e nessa hora ela pega e dá um banho nele, assim, e fala assim, espera aí, cara, me respeita, porque ele achou que, por ele ser
príncipe, ele podia falar o que ele quisesse, e não é bem assim. E foi exatamente essa moça com quem ele se casou. Ele, mesmo com vestes comuns, na faculdade, ele não tinha perdido a identidade dele. Ele sabia que ele era rei, que ele tem uma nação. Então, independente daquilo que nós temos que saber quem nós somos em Deus. E o exemplo maior é o próximo, Jesus, o Filho do homem. Jesus é Deus, e ele se fez homem. E nasceu ali numa manjedoura, num lugar tirando estrume, mas ele sabia quem ele era. Então, para ele, as pessoas, o povo judeu esperava que o rei de Israel viesse com pompa, um homem politicamente forte, que iria fazer e acontecer e acabar com o Império Romano. Mas o reino dele não é desse mundo, queridos. E ele sabia muito bem quem ele era. Por isso que a identidade dele, em nada, foi abalada. E ele nasceu até numa manjedoura para falar assim, queridos, não importa se você nasceu num berço de ouro ou não, você é precioso para mim. Deus nos vê como preciosos, independente da casa que nós moramos, do que fazemos, se temos uma formatura ou não. Nós somos muito importantes para Deus. O próximo, está escrito assim, do reino de Deus. Respondeu Jesus. Isso daqui é quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos. E ele falou assim, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Queridos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, isso é um ato espiritual. Nós recebemos uma identidade espiritual. O nosso passaporte para o céu foi carimbado. Nós nos tornamos cidadãos do céu. O nosso reino não é mais aqui. Aqui não é a nossa pátria. Por isso que nós não temos que nos apegar a essas coisas. Jesus está às portas. Então, às vezes eu falo, Jesus está às portas. Eu falo, puxa, mas Deus podia esperar um pouquinho para voltar, porque eu queria tanto mudar para minha casa nova. Jesus podia esperar um pouquinho para pelo menos eu casar. Eu já ouvi essas coisas, mas fala assim, gente, a gente está vendo como as coisas estão caminhando. Como foi louvado hoje aqui, Hosana, Maranata, vem Senhor Jesus. A nossa alma tem que ansiar por essa volta, porque a nossa pátria não é aqui, queridos. Amém? Hoje nós fazemos parte de um outro reino. E essa tem que ser a nossa identidade. O próximo. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com aparência exterior, porque esse mundo se preocupa com o exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. E essa tem que ser a nossa realidade. Deus, Ele habita em nós. O precioso está aqui, não por fora, mas dentro de nós. Amém? E para terminar, eu acho isso muito lindo. Gostaria até que o pessoal do louvor já se aproximasse. Nós fomos selados, queridos. Nós temos a marca, uma marca da promessa que eu disse, que a partir do momento que nós aceitamos fazer parte desse novo reino, nós recebemos uma marca. Nós não vemos, mas o mundo espiritual nos vê. Nós somos reconhecidos. Deus fala assim, esse me pertence, ele é meu, ninguém toma da minha mão. E aí, nós podemos contar com esse Deus maravilhoso. Nos momentos que a gente está passando por aflição, nós não estamos sós. Ele não vai nos livrar dos momentos de aflição, mas ao contrário, Ele vai estar junto conosco. Não livrou aqueles rapazes lá da fornalha de fogo, mas Ele estava lá na fornalha de fogo. Nem Daniel da cova dos leões, mas Ele estava lá para fechar a boca dos leões. Ele não me livrou de passar por situações difíceis no meu casamento, mas foi através disso que meu marido veio para o Senhor. Dou glória a Deus por isso. Ele não me livrou de ter um menino que engasgou e quase morreu na nossa frente. Tapou o pulmão dele. Mas até os médicos
acharam que a gente não estava muito bem de cabeça, porque nós estávamos em paz. A gente sabia que o Estevão estava correndo risco de vida com 2 anos, mas a gente estava em paz, porque a gente sabia que a gente estava no melhor lugar que a gente podia estar, que é na mão do Senhor. Enfrentei o câncer do meu pai, fiz o diagnóstico e acompanhamos ele em casa, até a partida dele. Eu sei que ele está com o Senhor, mas o Senhor estava lá. Nenhum momento a gente esteve desamparado. Logo em seguida meu sogro, e logo em seguida minha sogra. Em muito pouco tempo nós perdemos 3 na nossa família, mas nós tivemos o consolo do Senhor. E é o que faz a diferença na nossa vida, queridos. O que tem que fazer a diferença na nossa vida é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. E como nós nos vemos. Qual é a nossa identidade? Isso tem que estar muito claro dentro de nós, para que a gente não seja abalado. Porque as lutas vêm. Então a gente precisa estar muito certo de onde a gente está. Que o lugar onde nós estamos é um lugar seguro. Que nós temos um Pai, que não é qualquer Pai. Ele é Deus. Por isso, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E queridos, é essa realidade que Deus quer nos levar. A uma realidade de filhos amados. Independente de como o mundo nos vê, nós somos amados pelo Senhor. Que nós possamos ter essa revelação dada pelo Espírito Santo hoje. Nós fomos selados, para concluir, em quem, que é o último, que é esse texto que está na tela, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, vocês ouviram a palavra. Se vocês crerem, vocês serão selados, seremos selados com o Espírito Santo da promessa. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Porque quando o Senhor voltar, os anjos vão nos recolher dos 4 cantos, aqueles que têm a marca de Deus. Amém? Então nós temos que viver, queridos, de tal forma que nós agrademos a Deus e não a homens. E muitas vezes nós vamos ter até que desagradar a homens. Mas para fazermos a diferença nesse mundo. Amém? Vamos ficar de pé, então. E nós vamos louvar. Pode colocar a letra da música? Esse louvor, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a nossa identidade, o prumo da nossa identidade, está escrito nesse livro. Porque é muito importante nós lermos para sabermos quem nós somos em Deus. Tem mais de 7.000 promessas a nosso respeito aqui, que nós precisamos nos apropriar. Amém?